Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota é Toyota com o Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje no quadro Toyota 0 km eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Yaris XS Hatch 2024. Esse carro está exposto aqui na Toyota Barigui. Eu vou deixar o contato na descrição do vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Esse é o modelo intermediário. Ele conta com motorização 1.5 com câmbio automático do tipo CVT que simula 7 velocidades, com faróis de condução diurna em LED, também sistema de segurança Toyota Safety Sense com pré-colisão e também alerta de mudança de faixa. No seu interior, uma multimídia de 8 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay, ar-condicionado digital e para você que é do público PCD, como teve aumento do teto com isenção de IPI e ICMS em torno de 120 mil, talvez essa seja uma boa opção para você. Eu vou mostrar todos os detalhes logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes desse hatch compacto da Toyota, partindo aqui dos seus faróis que são mais afilados, saindo da lateral, vindo até a frente. O sistema de iluminação aqui halógeno, exceto a lanterna aqui em LED e também a luz de condução diurna mais abaixo aqui em LED. Indicador de seta, aqui temos canhão de foco projetor de longo alcance, com acendimento automático dos faróis, farol alto, farol baixo, todo o detalhe aqui em black piano e também cromado, que aqui deixa o detalhe interior do farol mais destacado. Os vincos na parte do para-choque, que ficam bem pronunciados. Essa peça é em preto fosco e aqui pode ser instalado o farol de neblina que não acompanha de série o modelo, somente a partir da versão XLS. Aqui o aplique mais abaixo na cor do veículo, que é um preto atitude metálico. E aqui você tem todo o detalhe em preto fosco da parte aqui da grade frontal, tem as aberturas de ar aqui na parte em colmeia, lembrando muito o detalhe aí do Corolla 2015, que tinha essa parte da grade com efeito trapezoidal. As aberturas de ar aqui mais acima e também os detalhes em preto fosco e black piano aqui à frente. Aqui você tem o logo translúcido da Toyota, onde temos o detalhe cromado e os sensores com o radar do sistema Toyota Safety Sense, que identifica apenas veículos. Ele tem frenagem semi-autônoma com pré-colisão e também alerta de mudança de faixa involuntária. E aí você tem ali acima uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema dos vincos que sai lá da parte de cima do capô, parte lateral vindo até a parte aqui na parte da grade. E agora eu quero mostrar o motor do Yaris. A sua motorização é 1.5 aspirado flex com 110 cavalos com torque de 14,9 kg, força média a 5.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha com injeção do tipo multiponto. E ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando com um bloco em alumínio auxiliado pelo câmbio automático do tipo CVT que simula 7 velocidades com conversor de torque. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série no modelo. No capô não temos manta acústica, somente na versão topo de linha XLS, mas tem a manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Yaris, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Ela tem a pintura em cinza metálico, os vincos aqui bem aparentes, perfil dos pneus 185/60, rodas de 15 polegadas em liga leve. Eu quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Yaris, que mede 4 metros e 14 centímetros de comprimento e o vão livre de solo são de 15 centímetros. Aqui na caixaria de roda todo esse vinco que faz o contorno, que deixa bem marcante, também uma silhueta da primeira porta até a segunda porta e também aqui vocês vão perceber um contorno com um vinco que termina ali na parte da segunda porta também. Aí você tem aqui
detalhe da coluna A em preto fosco, abaixo do retrovisor também, e somente aqui o indicador de seta. Ele não conta com rebatimento eletrônico, somente a partir da versão XLS, que é a topo de linha. Aqui a cor predominante é um preto atitude metálico, assim como as maçanetas, a coluna B com o detalhe em preto fosco e na coluna C todo esse detalhe em preto brilhante aqui, que se fosse uma outra cor ficaria aparente toda essa parte aqui do modelo e toda a parte envidraçada aqui também em preto fosco. A suspensão traseira aqui é com eixo de torção e agora eu quero mostrar os detalhes da parte traseira do modelo para vocês. Os detalhes da parte traseira começam aqui com refletor noturno para ajudar na visibilidade, também esse vinco que atravessa toda a parte aqui do para-choque, que fica bem marcante, as lanternas que saem da lateral, vindo até a tampa traseira. O sistema de iluminação aqui é halógeno, exceto o detalhe aqui com esse friso, na verdade aqui que é em LED, vai se destacar na parte noturna. Na tampa traseira todo o vinco aqui que fica bem marcante com a inscrição Yaris XS e o logo cromado aqui ao centro. E essa peça aqui é um aplique em preto brilhante. Se fosse uma outra cor, branco ou prata, ficaria com certeza mais destacado. Também aqui nós temos o limpador do vidro traseiro, o aquecedor, terceira lanterna de frenagem, o spoiler integrado que tem o detalhe na cor do veículo e a antena de teto. Para fazer a abertura do porta-malas, basta apertar o botão aqui ao centro. Esse hatch compacto tem capacidade do porta-malas de 310 litros, que é um bom tamanho, levando em consideração que é um hatch. Iluminação halógena somente aqui do lado esquerdo, esses ganchos que você consegue colocar uma sacola, uma bolsa para que não fique solto aqui no interior do porta-malas com capacidade de 2 kg, e você consegue estar puxando essa parte que tem o step de uso temporário com roda em aço, kit de ferramentas para você fazer a troca se necessário, tampão aqui que você consegue estar cobrindo as bagagens, a alça que você consegue estar puxando aqui para fazer o fechamento aqui desse porta-malas, e também câmera de ré, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. Na parte de segurança do modelo, ele conta com freios a disco somente nas rodas dianteiras, freios ABS com EBD, BAS e também assistente de rampa, e agora todas as versões do modelo Yaris conta com 7 airbags de série, que são 2 frontais, de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, são 2 metros e 55 centímetros de comprimento. Posicionei o banco do motorista ali todo para trás para mostrar para vocês essa questão do espaço. Vamos sentar aqui, a gente vai acompanhar junto aqui, ó. Praticamente me sobram em torno de 2 dedos para vocês verem essa questão do espaço. O teto, ele é preto nas versões hatch, cinza nas versões sedã. As alças ali no teto, iluminação halógena, portas revistas tanto do lado do motorista e passageiro. Aqui você conta com 2 tomadas USB do tipo A convencional, 2.1 A para recarregar o celular, para você fazer aí a utilidade, se necessário, trazendo mais comodidade para quem vem na parte traseira. Aqui nós temos o revestimento do banco, ele é misto, couro ecológico aqui nessa parte, aqui é um tecido bem macio ao toque, que vem a parte ao centro aqui, que tem os detalhes aqui com as ranhuras, com as costuras diferenciadas. Eu quero mostrar os detalhes ainda na parte traseira. Cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, também aqui. Descansa-braço ao centro, com 2 porta-copos para você fazer o uso se necessário. Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito. Aqui você tem um botão. Apertando esse botão, você consegue estar puxando o banco à frente. Ele é bipartido 60 por 40, então quando você não puder utilizar lá por conta do espaço porta-malas, tem como descer um dos 2 bancos para trazer algo que não coube lá no porta-malas. Isso é um diferencial também nessa questão. Aqui você tem o revestimento da porta em couro, bem macio ao toque, com a costura aparente. Aqui já é com plástico rígido, com detalhe em preto fosco, os puxadores aqui em cinza metálico, essa parte em preto fosco, e também aqui acionador do vidro elétrico com a função auto-down. Sobe com um toque só, nicho na lateral da porta, porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta do Yaris. A sua chave é do tipo presencial, com uma inscrição Toyota do outro lado. Aqui o detalhe para fazer a abertura aqui referente ao alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui sobre a maçaneta, apertar o botão para que você possa ter acesso ao Yaris através da Smart Entry, que traz mais comodidade. Eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Somente no banco do motorista que você tem aqui o ajuste de altura.
Essa outra alavanca já é ajuste da inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. Revestimento do banco aqui, ó, essa parte macia ao toque em tecido, aqui couro e a inscrição Yaris mais acima. Aqui você tem a abertura do tanque de combustível, que são de 45 litros, a abertura do cofre do motor. E agora vamos entrar aqui para conhecer o interior do Yaris XS 2024 hatch, que já está em funcionamento. Eu quero mostrar os detalhes aqui para vocês. Uma tela de 4.2 em TFT com a inscrição Yaris ali e a silhueta para vocês acompanharem. A multimídia é de 7 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay, mas não é sem fio, é via cabo para você fazer a utilização. Aqui você tem a parte intuitiva, 4 botões físicos, tecla Home, volume e também comando de som que você consegue estar fazendo a utilização. Aqui você tem a opção com telefone, Bluetooth, Wi-Fi, enfim, você vai descendo aqui Android Auto, Apple CarPlay e você vai fazendo as configurações. Também aqui referente à mídia, você tem a opção com a rádio, com AM, FM, memorizações das estações, você consegue também fazer aqui, ó, aqui no caso as configurações, equalização de som, posição de som, você consegue colocar o som atrás ou só à frente ou centralizar, você consegue estar utilizando também. E todas as configurações gerais aqui para você estar utilizando aqui, até mudar a cor aqui do sistema, enfim, você consegue fazer todos esses detalhes para você fazer a verificação aqui na multimídia. No console central você tem todo esse acabamento cinza metálico, cromado, toda a parte aqui em preto brilhante e o detalhe do ar-condicionado aqui com as saídas de ar, que ele é do tipo digital, apenas de uma zona. Então você consegue colocar a temperatura aqui, do outro lado o fluxo do ar-condicionado, ligar o ar-condicionado, reuso da ventilação no interior do veículo, aquecedor aqui do vidro traseiro, modo automático para você fazer a utilização. Todo acabamento aqui, ó, mais abaixo também em cinza metálico, botão de start stop para fazer a partida aqui no modelo, 2 porta-copos, câmbio automático que é do tipo CVT, ele vai simular 7 velocidades. Opção com câmera de ré, você tem aqui as linhas dinâmicas de distanciamento, mas não tem as linhas de inclinação para você fazer aqui a verificação. Colocando na opção drive, modo manual para o lado esquerdo, para a primeira aqui acima até a sétima para baixo, as opções aqui para você reduzir a velocidade numa descida de serra, freio motor, para colocar uma marcha para baixo para ficar com um giro maior no motor, vai facilitar para você utilizar. Freio de estacionamento aqui continua sendo manual, esse nicho aqui ao lado, uma tomada 12 volts para você fazer a utilização, descansa-braço aqui revestido em couro com a linha aparente, você puxa aqui, tem todo espaço lá no interior para utilizar, e a tomada USB do tipo convencional A, para você ligar o seu smartphone para fazer a conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay, e você pode usar todo esse espaço da maneira que achar melhor. Revestimento do banco dianteiro aqui, a parte é mista, com esse detalhe aqui em couro ecológico com a costura aparente, aqui tudo tecido bem macio ao toque. A parte mais acima também, inscrição Yaris, a parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança, quebra-sol com a opção aqui do espelho, que você tem aqui para estar utilizando, e a iluminação halógena, tanto do lado do motorista e do lado do passageiro. O retrovisor aqui central não é do tipo fotocrômico, só na versão XLS, e aqui a iluminação halógena também. Na parte do painel aqui, todo o detalhe aqui em preto fosco, com imitação de costura, esse detalhe em cinza metálico aqui terminando no difusor do ar-condicionado, a abertura aqui do porta-luvas, são 2 compartimentos, um menor, outro maior, ele desce bem devagar aqui, e também aqui a parte que você tem com os alto-falantes do lado esquerdo e direito, e todo acabamento aqui é em preto fosco. Também você tem aqui os detalhes na porta do motorista com os comandos aqui dos vidros elétricos. Com a função auto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, e aqui a regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito da parte interna, mas não tem rebatimento dos retrovisores, somente a partir da versão XLS. Aqui na parte do painel, você tem aqui o botão mais acima, onde eu estou mostrando para vocês aqui agora, referente ao alarme volumétrico. Vamos supor que você queira deixar algo que se mova, não vai disparar o alarme. Aqui você consegue ativar ou desativar o sistema de tração e estabilidade do modelo, lembrando que ele tem também assistente de rampa. Aqui abaixo você tem os modos de condução. Modo econômico para você estar utilizando, modo esporte que vai fazer a troca ali do sistema automático de uma maneira mais rápida para você ficar com um giro maior no motor. E aqui esses 2 botões. Mais acima, o alerta de mudança de faixa involuntária, que faz parte do sistema Toyota Safety Sense, que identifica apenas veículos. Então, se você não der seta para o lado esquerdo ou direito, informando que está saindo da faixa de rodagem, se você sair da faixa, ele vai te dar um alerta
de centralização ali para você corrigir a sua posição, mas ele não tem ali a centralização em faixa automática, ou seja, ele não vai corrigir a direção, você vai ter que fazer isso de forma manual, pois ele simplesmente vai dar o alerta. Aqui abaixo você tem o botão com alerta de pré-colisão. Se você mantém o sistema ativo, ele vai identificar uma situação de risco à sua frente e você não tomando uma medida evasiva, ele vai fazer a frenagem semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou danos mais severos. A sua direção aqui é eletroassistida, apenas com regulagem de altura, ele não tem regulagem de profundidade. Todo o acabamento aqui em couro, bem macio ao toque, nesse volante que é do tipo multifuncional, com comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Aqui do outro lado, referente ao computador de bordo que você consegue acessar ali para poder olhar as configurações. E aqui abaixo, por ser um carro automático, você tem controle de velocidade de cruzeiro, que não é adaptativo, simplesmente para você setar a velocidade ali, pois ele é um carro com câmbio automático. Isso vai facilitar bastante para você estar utilizando. As mudanças aqui do pedal shift no volante, como se trata de um carro automático, você consegue fazer as mudanças manuais também, se necessário. E na parte do painel, que ele não é do tipo digital, é analógico, com os conta-giros aqui com iluminação azul e também branca, velocímetro. Aqui que você vai ter uma tela em 4.2 em TFT, com relógio, temperatura exterior, indicação de consumo, indicação aqui do modo econômico, indicação do câmbio automático, odômetro total, trip A, trip B e as médias ali que você consegue acompanhar nas configurações. Seta para baixo, velocímetro digital, seta para baixo mais uma vez aqui, você tem uma tela simplificada com relógio, temperatura exterior e a indicação aqui do tanque de combustível que é de 45 litros. Seta para o lado direito aqui, parte com indicação de economia. Você consegue colocar até o combustível ali, rachar o combustível entre 4 pessoas, 5 pessoas, enfim, facilita para você utilizar. Para o lado direito, sistemas de segurança que você consegue ativar ou desativar e também todas as configurações gerais que você consegue fazer aqui no modelo para estar utilizando. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Yaris XS 2024 versão hatch intermediária. Vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro, e o primeiro salve de hoje vai para João Paulo, da cidade de Manaus, lá no Amazonas. O segundo salve vai para Noan Gomes, da cidade de Cristalândia, lá no Piauí. O terceiro e último salve do canal vai para Eliseu Aquino, da cidade de Ariquemes, lá em Rondônia. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos do canal, deixa aí embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!